Não existe uma força interna. A força é sempre uma relação do teu organismo com o ambiente. Se tu for colocar na força de vontade, é meio que abstrato, assim. Força de vontade é aquilo que eu te falei do comportamento controlado por regra, entendeu? Você tem que criar uma regra e aquela regra tem que ter um valor muito grande para que ela consiga. Força de vontade, ela não existe. Ela tem que estar agarrada numa regra. Fulano tem força de vontade, o que eu tô dizendo? Que ele criou, construiu, ou assimilou uma determinada regra ou determinação e se comporta exclusivamente por conta daquilo, porque aquilo tem um objetivo para ele, porque tem a ver com coisas que ele quer alcançar na vida dele. Mas fora disso, não existe esse lugar da força de vontade. Sim. Ele é uma abstração. Não existe um botão que você... Opa, agora a vontade cresceu, ficou forte, deu uma inflada. Uhum. A força da vontade é quando você tá louco para comer um sorvete e não pode. Essa é a força da vontade. É a força da regra que bloqueia aquele desejo. Por isso que nós, psicólogos, trabalhamos com o que as pessoas chamam de pensamentos, que são muitas vezes como essas regras se apresentam pra gente. Elas se apresentam na forma de padrões verbais, muitas vezes internos, mas não exclusivamente verbais, pode ser de procedimentos, sobre como que eu devo agir, o que eu devo fazer. E o psicólogo, de certa forma, ele ajuda a operar esses padrões, essas regras, né? Eu gosto de dizer que as nossas regras, elas constituem a nossa memória semântica. Então, é nesse material que o psicólogo trabalha. Uhum. Voltando ali ao assunto ali que eu fiquei com a pulga atrás na orelha. Não, a pulga atrás da orelha não, né? Eu quis comentar, mas como tu seguiu a tua linha ali. Quando tu falou que faz tempo que a pessoa não... faz tempo que tu não me vê. Putz, parei de usar droga. Eu achei um exemplo muito bom, na verdade. E me veio na cabeça. A clínica de reabilitação, a ideia dessa, eu nunca parei de pensar dessa forma, tá? É realmente tirar a pessoa do ambiente que ela tá, pra poder ela tá em outro ambiente, não ter mais contato com o ambiente. É isso mesmo? Exatamente isso. Ela tira do contato dos amigos, das pessoas. E por incrível que pareça, isso por si só já diminui a vontade de usar a substância. Tem todo um contexto que leva ao uso de substância. E, geralmente elas são eficazes. O que acontece é no processo de reabilitação desse indivíduo quando ele retorna, que aí a gente tem que ter uma atenção maior, porque aí a gente está vulnerável a lapsos e recaídas, na medida em que ele reencontra alguns aspectos desse contexto. Pode ser amigo? Pode, mas não necessariamente. Pode ser até o local geográfico que ele tá, que é um local que ele sabe que tem uma biqueira, que ele sabe que vai encontrar alguém ali que usa droga, desperta a vontade dele de usar droga. Porque eu realmente nunca tinha parado pra pensar sobre essa questão da mudança do ambiente, a clínica de reabilitação, né? Mas a galera pega um pouco no pé assim, né? Dizendo que é um pouco evasivo, talvez, tu deslocar a pessoa pra uma... Então vamos entender, tem duas coisas diferentes, né? Tem uma coisa que é a clínica de reabilitação, tem outra coisa que é comunidade terapêutica, que às vezes atua também como clínica de reabilitação. O internamento, ele deve ser acompanhado por profissionais da área de saúde mental, médicos, enfermeiros e pessoas capacitadas para estar lidando com essas pessoas, né? Esses lugares, geralmente, de internação, eles têm um objetivo não só de desintoxicar o indivíduo, mas também de atender uma série de demandas de saúde mental que muitas vezes vem associada ao uso de droga. É muito importante a gente entender que quando a gente fala de um processo de internação, é a internação dentro de um sistema de saúde, que é, de certa forma, estruturado a partir da perspectiva de, efetivamente, tirar o indivíduo do contexto de uso de drogas, principalmente porque isso pode estar colocando a vida dele em risco, e assistir ele a partir de outras necessidades que ele tem. Existem algumas instituições que têm uma perspectiva também de tirar o indivíduo do contexto, mas que, de certa forma, tem um padrão mais moral trabalhar com isso e com o processo de desintoxicação e reabilitação desse paciente. Algumas dessas instituições, elas podem efetivamente não serem adequadas para esse processo de reabilitação do indivíduo, muitas vezes faltando com muitos dos aspectos que são necessários para que você conduza um processo que seja adequado e humanizado. É importante a internação? A gente tem que ter locais, situações onde a gente possa acolher
acolher essas pessoas nas suas necessidades e dar o tratamento não só à questão da adicção do uso de substâncias, mas também a outras demandas de saúde mental que geralmente vem junto com isso. Dito isso, qualquer coisa que se distancie ou se desvie disso de uma assistência em saúde mental me parece equivocada, porque a gente precisa de uma assistência clara para esses indivíduos. A maior parte das pessoas também trata a droga como um problema moral. Em geral, a droga é um problema de saúde mental. Eu diria até, de uma certa forma, para causar polêmica, que a droga não é um problema, ela é um sintoma, certo? Problemas são outros. Eu imagino que aqui nessa sala todo mundo já usou alguma droga, né? Ou várias, né? Mas ninguém aqui virou usuário ou teve sérios problemas com drogas, Sim. certo? Efetivamente tem alguma coisa que acontece que vulnerabiliza algumas pessoas e faz com que em algum momento da vida delas elas possam ter uma condição mais difícil de lidar, e a substância está associada a isso.